Oi pessoal, nessa aula eu vou estar mostrando como instalar o SUSE 15, né? Como eu não tenho um servidor, então vou instalar uma máquina virtual. Então basicamente eu estou com o meu VirtualBox aberto. A gente vem aqui máquina, novo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar um nome, né? SUSE 15. Ó, a pastinha que vai ser salvada e a ISO, né? Eu já baixei lá do site, então tá aqui minha ISO. Vou botar esse checkbox aqui para pular a instalação desassistida. Vou botar 4 GB de memória, 4096, porque eu tenho 32, né, então não é um problema para mim. Você pode colocar dependendo do que tem na sua máquina aí, né? Processadores pode ser um CPU. Disco rígido, vou botar 200 GB. Pronto. Aqui ele está com o logo do Red Hat, né? Vamos estar trocando isso. Configurações. Aqui a gente escolhe SUSE. Tá? Isso não muda nada, tá? Só para ficar bonitinho ali com a imagem. Então seria esse daqui, SUSE 64. Avançado, por enquanto a gente não precisa nada. Sistemas, vamos desabilitar o disquete, que ninguém usa, mais disquete. Processador de aceleração a gente também não mexe nada. Monitor. Aqui em sistemas, o negócio que a gente tem que fazer aqui é botar o mouse aqui, esse cara aqui, porque senão o mouse se perde depois. Armazenamento já está com a nossa mídia. Áudio também não precisa. Rede, vamos deixar duas placas, uma rede NAT para utilizar a internet aqui da minha rede, né? E vamos botar uma segunda placa em modo bridge para poder acessar remotamente depois, né? Esses daqui a gente deixa. Esse aqui. Só vamos dar um OK e vamos iniciar nossa instalação. Então, aqui a gente vai selecionar a instalação. Antes de começar a instalação, se a máquina tiver acesso à internet, ele vai baixar os últimos updates dessa release, né? Então, no meu caso aqui, ele vai estar baixando, isso não demora muito não, demora uns 2 minutinhos, mas eu vou parar o vídeo aqui. Então, agora começou a instalação, né? Então, vamos escolher a língua, né? Então, vamos deixar em inglês. Recomendo que seja em inglês, tá? Mesmo tendo várias opções aqui, deixa em inglês. O teclado a gente pode botar em português, português do Brasil, e vamos fazer um testezinho. Cedilha, barrinha, pronto. Só aí a gente já resolveu 90% dos nossos problemas aqui, né? Qual versão que eu quero instalar? Então, se você vai usar num desktop, você instala essa daqui. Se você vai instalar para SAP, essa daqui. E por aí vai. No nosso caso, como a gente vai instalar banco de dados, essa primeira aqui, ó, SUSE Linux Enterprise Server 15. Aqui a gente aceita a licença, né? Os termos. Aqui
ele pede para estar registrando o SUSE, né? Então o SUSE é pago, você precisa ter uma subscrição lá no suporte deles. Então provavelmente quem está vendo esse vídeo vai estar fazendo para a empresa, né? Então nessa hora você bota o e-mail associado e o código de registro. Só que como eu não tenho aqui no laboratório, eu vou dar um skip. Só que antes disso, ó, tem um botãozinho aqui em cima para configurar a rede. Então eu vou estar configurando. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em hostname e vamos botar um nome para essa máquina aqui, né? Então ela vai se chamar .blender.local, minha rede aqui, né? Aqui a gente não mexe mais nada, né? Então e como provavelmente você está instalando na empresa, né? A gente vai ter que botar um IP estático, né? Não DHCP. Então a gente tem duas plaquinhas lá que a gente instalou no começo, né? Então a ETH0, que está no NAT, e a ETH1, que é o bridge, né? Então, que é da minha rede local aqui de casa. Então eu vou editar essa placa aqui. Vou dizer que ela vai ser estático. 92.168.1.750. A máscara de rede. Então é um barra 24, né? Que é um 255, 255, 55.0. O nome do meu servidor. Vamos dar um next. Então já entendeu aqui, 92.168.150/24. E a outra fica em DHCP mesmo. Iniciado quando a interface de rede vai iniciar junto com a máquina no boot, né? Então tá correto aqui. Vamos dar um next, ele vai validar. Voltou novamente para nossa tela de registro, né? A gente vai dar um next. Essa telinha aqui então pede para a gente instalar as extensões e módulos, né? Por padrão vem esse Base System módulo e o Server Application. Vamos tá deixando assim, vamos dar um next. Aqui só está confirmando os módulos e de onde vai pegar, né? No meu caso CD-ROM. Continuando aqui na nossa instalação, então a gente pode estar escolhendo o modo texto, né? Contém o X-Server, mas não o GNOME Desktop. O Minimal, que o nome já fala, né? Que vai instalar o mínimo possível, né? Opções de virtualização com KVM, com Zen, né? Então eu vou instalar esse modo texto aqui. Que o pessoal mais tem dúvida, né? Ele já dá alguma sugestão aqui, mas a gente vai usar o modo avançado, Expert. Então a gente clica nessa última opção, onde a gente tem apenas o disco que a gente cria na máquina virtual. Esse disco ele não está formatado, não tem partição, não tem ponto de montagem. E vamos estar fazendo isso agora. Então, na minha instalação, eu gosto de estar usando o LVM para os mount points de Oracle, né, e um disco físico para a parte de Linux. Né? Então vamos adicionar a primeira partição. Vamos botar um tamanho customizado, que vai ser de 50 GB. Essa partição vai ser para o sistema operacional. E ele já entende que é o barra. E ele sugere do tipo BTRFS.
E aqui eu gosto de estar usando o XFS, né? O BTRFS é um sistema de arquivo feito pela Oracle, né? Então ele é voltado mais na parte de desempenho, na parte de snapshot, né? Mas para grandes demandas de dados é o XFS mesmo. Aqui para minha máquina virtual não é necessário, né? Mas eu já gosto de deixar no padrão que você provavelmente vai usar na sua empresa. Né? Vamos lá, o Next. Algumas dúvidas das pessoas, eu preciso estar criando barra boot, barra opt, barra var, barra lib. Então, isso ele cria tudo automático debaixo do barra, tá? Não tem necessidade. Se você tiver um sistema que gera muito log, então é recomendado estar criando um barra var separado, né? Mas nesse caso não precisa. Então a gente tem um disco de 200, já usa 50 GB e tem 150 GB, né? Vamos criar um SDA2 com o tamanho total. Só que agora a gente vai criar ele do tipo RAW. Por quê? Porque a gente vai estar usando ele depois para estar criando um LVM. Aqui embaixo ele já sugere, né, que seja LVM, então Next. Beleza, então nós temos o SDA1, 50 GB, SDA2, 150. Só que abaixo da LVM, por enquanto, a gente não tem nenhum ponto de montagem, não tem nada criado, né? Então, para fazer isso, a gente tem que vir aqui do ladinho, na árvore, aqui na camada de LVM, a gente clica aqui. E a primeira coisa que a gente precisa adicionar é um volume group. Então, a gente vai criar um aqui, vamos botar de VG hora, né? Então, porque vai ser basicamente esse disco para as partições do Oracle. Vamos selecionar o disco SDA2 que a gente criou e dar um Next. Então a gente cria o nosso grupo. Dentro desse grupo agora a gente vai criar nossos volumes. Então a gente pode ir nesse botãozinho aqui. Nossa primeira partição que a gente quer. Então para uma instalação de Oracle, geralmente a gente vai usar 16 GB de swap. Então a gente vai botar nome swap. Vai ser um volume do tipo normal. A gente vai botar 16 GB. E ele vai ser do tipo swap. Então, next. Beleza, a gente já tem nosso primeiro device que chama swap e que tem um mount point de swap. Vamos adicionar nosso segundo volume lógico. Vamos criar um home para o usuário. Vamos botar 20 GB. Como esse é um servidor de banco, então não vai ter muitos arquivos de usuários, né? Então pode ser 20 GB, tá ótimo. Ele vai ser do tipo data. E aqui ele já entende que é barra home. Beleza? Nosso próximo disco vai ser o U01. Isso baseado na arquitetura alpha do Oracle, né? Que ele sugere algumas nomenclaturas, por exemplo, o U01 é onde vai estar os binários do Oracle, o U02 para os arquivos de dados, data files, o 03 para tape files, talvez o redolog files, né? Depende de como você quer montar. O 04 para fast recoviária, parte de backup, archive, né? Só que vamos só estar instalando o 01 aqui no meu caso. Então vamos fazer o 01. Vai ser um tipo normal. Ele vai ter um tamanho de 80 GB. Ele vai ser do tipo data. E ele vai se chamar barra, ele vai montar como U01. Então, next. Então aqui a gente pode ver que a gente já tem em cima aqui 16 GB swap, 20 por home, U01. E agora a gente também precisa de uma área para o backup. Então vamos estar adicionando mais um aqui com o restante aqui, né? Vai se chamar backup mesmo.
Vamos dar um Next, normal. Pode ser com o tamanho total agora. Tipo data. XFS e ele vai se chamar barra backup. Então ele dá um resumo total. E se a gente clicar aqui, ele dá o resumo também, né? Então a gente tem um disco SDA com SDA1 e SDA2. E no SDA2 nós temos todas essas partições. Então podemos dar aceitar esses ajustes que a gente fez. Então ele faz um resumo, né? E vamos dar um Next. Agora vamos escolher o Time Zone. Então a gente está no Brasil. O padrão aqui do Brasil é São Paulo. E dá um Next. Aqui para a criação de um usuário. Então, botar sbender. Uma senhazinha. E vamos marcar esse campo aqui para deixar nosso usuário lá com permissão de sudo, né? E poder depois estar levando para root. Então, next. Aqui tem um sumário de toda a nossa instalação, que ele vai estar fazendo. E vamos dar um install. Agora ele vai demorar uns 10, 15 minutos, então vou dar um pause. Então aqui finalizou, né? Ele vai reiniciar. A gente pode dar um OK para forçar. Vai estar iniciando a máquina aqui. Nesse momento a gente já pode retirar a mídia, né? Ou a gente pode clicar aqui em boot. Aqui vai mostrar a versão, né? Então a gente instalou o SUSE 15 SP5. E está iniciando o nosso sistema operacional. Então aqui a gente já pode ver o camaleão verde, né? Que é o logo da SUSE, né? Então aqui já está aparecendo a tela de login, né? Instala em modo texto. Então aqui a gente pode estar entrando com o nosso usuário com o root. Então o df-h está aqui no nosso disco, né? Que nem a gente criou, né? Barra com 50 GB, um barra backup com 34, um barra home com 20 e o 01 com 80. E é isso aí, pessoal. Agora a gente já está com o nosso ambiente pronto aí para poder estar instalando um Oracle Database, né? Então, próximos vídeos aí eu vou mostrar como baixar o instalador do Oracle, como configurar o banco de dados, como instalar ele em modo texto, tá bom? Valeu, até a próxima.